Ele diz assim, ó: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Quando Deus fala casa de Israel, está falando da igreja, dos salvos, dos convertidos, do povo dele. Ele diz: ó, você vai ouvir a palavra da minha boca, meu servo vai pregar a minha palavra, vai falar de salvação para você, e você dará aviso da minha parte. O que é um atalaia? Ele diz: eu constituí você como um atalaia. No passado, era aquele vigia, aquele guarda, aquela pessoa que ficava no alto de uma torre. Todo o exército construía uma torre chamada torre de vigia, num ponto estratégico, e colocava uma pessoa nessa torre, para que essa pessoa, quando visse o inimigo se aproximando daquela cidade, daquele exército, anunciasse para o seu povo, dizendo assim: ó, o inimigo se aproxima, cuidado. Ó, o inimigo está vindo para tomar posse das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos bens. Então essa pessoa chamada atalaia tinha esse papel. Ela podia dormir lá no alto? Ela podia se distrair lá no alto? Sim ou não? Se ela se distraísse, se ela cochilasse, se ela dormisse, o inimigo viria de surpresa e destruiria o seu povo. E olha o que Deus está dizendo: eu constituí você como um atalaia para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, como atalaia para os seus colegas de trabalho. O diabo, que é o inimigo de nossas almas, ele tem vindo a todo instante com o objetivo de matar, roubar e destruir a vida das pessoas. E ele diz, olha, no versículo seguinte, 8: se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Se eu disser para você: avisa lá o perverso. Quem é o perverso? É aquele que não crê, que não aceita, que não confia, que não busca Deus. Se eu avisar, pedir a você que avise o perverso, que ele vai morrer na sua iniquidade, que o pior pode acontecer com ele, e você não avisar, eu vou cobrar. Ele vai morrer naquela situação, mas eu vou cobrar o sangue dele de você. Quem está entendendo? Eu vou requerer de você, porque nós poderíamos ter evitado. Ah, pastor, eu não falo porque as pessoas não aceitam. Não, não pense dessa forma. O aceitar ou não aceitar não é um problema nosso. A nossa responsabilidade, uma vez que cremos que Ele é vida. Você crê que Jesus é vida? Então, se nós cremos que Ele é vida, é levá-lo e transmitir para as pessoas que Ele é vida. Olha, eu não posso te ajudar, mas eu conheço alguém que pode. Eu não posso fazer muita coisa por você, mas eu conheço alguém que pode fazer tudo por você. E o nome dele é Jesus. É não ter vergonha de falar sobre isso, de anunciar para as pessoas que Ele pode mudar tudo na vida dela, como fez com a gente. Como um dia que Ele entrou na nossa vida e a gente vive agora em paz. Ele diz no próximo versículo seguinte: mas se falares ao perverso, para avisar do seu mau caminho, ou do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ah, eu falei, a pessoa não me deu ouvidos.
Eu ia, pastor, para a igreja e eu sempre convidava, eu sempre chamava, seja o marido, o filho, a esposa, seja o irmão, seja o vizinho. Durante a semana, aquela pessoa depressiva lá do seu trabalho, eu sempre convidava, eu sempre falava, pastor, mas a pessoa não quis. Você livrou tua alma, você fez a sua parte. Quanto a pessoa aceitar ou não, não é um problema seu. Você plantou uma semente. Quantas vezes, pensa aí, foi preciso alguém insistir com você, para você estar aqui hoje? Quantas vezes alguém, foi lá, falou com você, ligou, visitou, e você continuava com o coração endurecido? Talvez foi necessário acontecer coisas terríveis para você mudar de ideia. Não preciso desse negócio de igreja, não gosto de crente, e hoje você está aqui. Ou seja, um dia alguém plantou uma semente dentro de você. E eu quero perguntar para você o seguinte: você é grato a essa pessoa que fez isso por você? Não? Quem é grato? Que imagina se essa pessoa tivesse abrido mão de você, se tivesse aberto mão de você, tivesse desistido de você. Não quer nada com nada, deixa para lá. Nós somos gratos sim, graças àquela pessoa que Deus usou para tirar a gente do inferno que a gente vivia. Sim ou não? Agora Deus quer que você faça o mesmo com alguém. Tem pessoas que agora, gente, olha aqui para mim, agora, nesse momento, estão num leito de um hospital, olhando para o teto do hospital, porque não tem para onde olhar, e pedindo socorro dentro de suas almas, dentro do seu coração. E o privilégio que Deus nos deu, nós estamos aqui na casa dele, na presença dele, cheios de vida. Só que, sabe o que acontece? Se a gente ignora isso, se a gente passa a ser pessoas egoístas, até isso a gente perde. Repito, para finalizar essa parte, o que Deus está fazendo na nossa vida, não é para ficar só conosco. Ele quer transformar outras vidas através da sua vida. Vai lá e avisa. Se ele não quiser dar ouvidos, você livrou a tua alma. Mas imagina que essa pessoa só diz assim para você: eu só estava esperando você me convidar. Eu só estava esperando você falar para mim desse Jesus. Esse era o convite que eu mais desejava. E essa vida é transformada através de você. Que alegria no seu coração. Jesus disse: se alguém der, ainda que um copo d'água, a um desses meus pequeninos, a mim o fizerdes. É difícil dar um copo d'água para alguém? Qual a dificuldade que nós temos? Nenhuma. Ele disse: se você der, ainda que um copo d'água, ainda que você com um gesto simples, chegue até alguém, você vai estar fazendo isso para mim. Ele disse: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade te digo que de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa, a sua salvação. A maior oferta que você pode apresentar para Deus é uma pessoa que está sofrendo, trazendo ela à presença de Deus. Capítulo 33 ainda, versículo 11. Onde você estava aí, com a Bíblia nas mãos. Agora no versículo 11, ele diz assim, dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel.
Deus não tem prazer na morte de nenhuma pessoa, o pior que ela seja. Porque se ela morrer naquelas condições, ela vai para o inferno. Nós, seres humanos, às vezes até desejamos a morte de alguém que nos fez o mal. Você já deve ter desejado isso já, lá no seu subconsciente. Não, pastor, não foi o subconsciente não, foi de corpo e alma que eu desejei. O ser humano é assim, Deus não. Tem gente que ora pedindo para Deus pesar a mão na cabeça dos outros, que ora para Deus se vingar dos outros, que ora para Deus pagar com o mesmo mal que ela fez para ela. Deus não tem prazer na vingança de ninguém. Deus não tem prazer na destruição da vida de ninguém. E ainda que por algum momento você tenha desejado isso. Então, se o Senhor me ama, se o Senhor é comigo, o Senhor vai colocar, vai pesar a mão sobre a vida do fulano. Ele ama o fulano tanto quanto você. Independentemente do que o fulano tenha feito. A Bíblia diz que a justiça é do Senhor. A vingança é do Senhor. Ele vai tratar do jeito dele com aquela situação. Amém? Não, pastor, mas eu tenho orado. Eu tenho pedido para que Deus faça essa pessoa sentir um pouquinho, pelo menos, do que eu estou sentindo. Deus não vai ouvir esse tipo de oração, porque essa oração é egoísta. Quem está entendendo? Mas olha o que ela fez, é que os nossos olhos, a Bíblia diz sobre isso, os teus pensamentos não são como os meus pensamentos, diz o Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus não precisa se vingar de alguém, prejudicar alguém, para mostrar que Ele é Deus. E uma coisa que eu aprendi, e a gente tem visto isso todos os dias, o tempo é o Senhor de todos. O tempo é o Senhor de todos. O tempo vai revelando sim ou não. A mim, a você, cabe confiar nele. Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele não tem prazer na morte do iníquo. Porque essa pessoa morre e vai para o inferno. E olha tudo que Jesus fez pela salvação da humanidade. E o desejo dele é salvar todos. Nem todos serão salvos. Mas o desejo do Senhor Jesus é esse. Então quem sou eu, quem é você, para a gente mudar isso em Deus? Sim ou não? Ele diz no versículo 12, tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça, grava isso aqui, ó, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quando a perversidade do perverso não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Vamos entender isso aqui? Deus está dizendo, ainda que a pessoa tenha vivido uma vida inteira praticando a justiça, vivendo reto, andando corretamente, se minutos antes dela morrer, dela partir, ela praticou a injustiça, ela praticou a iniquidade, o pecado, aquilo que está contra a vontade de Deus, a vida toda de justiça dela é anulada. Para você entender melhor, o que eu fiz ontem serviu para ontem. Hoje eu tenho que continuar andando em integridade, amém? Mas é que ontem eu fiz tudo certo, hoje eu posso fazer um pouco de coisa errada. Eu fui muito certinho mês passado, esse mês aqui, dá para compensar. Está certo esse pensamento?
Nós temos que viver dia após dia, fugindo da aparência do mal. Ter esse compromisso consigo mesmo, sabe? Ter esse compromisso com você mesmo. Não vou me deixar levar por isso. Não é porque eu estou rodeado de pessoas perversas que eu tenho que agir com perversidade. Não é porque eu estou rodeado de pessoas que mentem que eu tenho que ficar mentindo também. Não é porque eu estou rodeado de pessoas que desobedecem a palavra de Deus que eu tenho que desobedecer também. E usar ainda isso como argumento. É que onde eu estou, pastor, é difícil. Lembra do que ele falou para você hoje. Toda a justiça do justo é esquecida no dia que ele praticar a iniquidade. Ah, mas eu fiz o bem para tanta gente, pastor, eu ajudei tantas pessoas, eu ia na igreja direitinho. Continue praticando isso. Ele diz assim, ó, o justo continue praticando a justiça. Como ele também, por ser justo, ele diz, toda perversidade do perverso será esquecida no dia que ele praticar a justiça. É para os dois lados. Por isso que no dia que a pessoa entrega-se a Jesus, é apagado da vida dela, ela se batiza nas águas, ela se entregou a Deus, se batizou nas águas, é apagado e lançado no mar do esquecimento todo o passado dela. É assim mesmo. Ah, então quer dizer que a pessoa aprontou, fez o que fez, foi para onde foi, disse o que disse, e aí simplesmente é esquecido? Sim. Porque quem determinou que seja assim foi o próprio Deus, diga amém. Não sou eu e nem você que vai mudar isso. O dia que a pessoa se converte, no dia que ela se arrepende, no dia que ela se entrega 100%, toda perversidade é perdoada e lançada no mar do esquecimento. Você pode dar uma glória a Deus bem alto? Mais alto? Mais alto? Você entendeu o que eu falei, não? Sim ou não? Toda perversidade, todo passado podre, imundo, no dia que ela se arrepende, porque se arrepender é a pessoa largar de mão, é a pessoa virar as costas para aquilo, aí provou que ela se arrependeu, é esquecido. Ele diz, toda perversidade do perverso, no dia que ele pratica a justiça, é esquecida. Mas toda a justiça do justo é esquecida no dia que ele pratica a iniquidade. Por isso que nós temos que preservar a nossa fé todos os dias. E cá entre nós, cada dia é uma luta para quem é assim também. Para você se manter firme é uma guerra. Porque além de você ter que lutar contra o diabo, você tem que lutar contra pessoas. Quando eu falo contra pessoas, é no sentido de você ter que dizer não muitas vezes para as pessoas que quer tirar você da presença de Deus. Luta contra o diabo, luta contra pessoas e tem que lutar ainda contra você mesmo. A nossa vida não é fácil, né, gente? Não é fácil. E vou dizer uma coisa para você, desses três, fala para mim qual que é o mais difícil de vencer? O diabo? As pessoas? É você mesmo, eu mesmo, o meu eu. É você lutar contra o seu eu. Você está convencido muitas vezes de algo que pode até ser prazeroso, pode até ser bom, mas está enganando alguém, está mentindo para alguém, está passando por cima de alguém, está sendo injusto. E aí toda a sua integridade, no dia da injustiça, é esquecida. Quando eu chegar diante de Deus, a contagem começa assim,
de hoje para trás. Ou seja, se hoje já começar com a injustiça, já para a contagem e me ver por aquela atitude que eu tomei. Repito, por isso que a cada dia você tem que conservar a sua comunhão com Deus. E só tem um jeito, vindo buscar a presença dEle, ouvindo a palavra dEle. Ouviu, pratica aquilo que você ouviu. E aí você vai andando de fé em fé, até a volta do Senhor Jesus, ou até que você seja chamado para subir. Quem entendeu a palavra?